eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Arte para o segundo ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações, está sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios, revisões devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Então daremos continuidade à nossa disciplina de arte. Peguem, por favor, o livro didático e vamos combinar, da mesma forma que nas últimas aulas, que vocês vão observar através do livro, tá? A imagem da videoaula é menor, no livro vocês têm todas as informações, as fotografias estão maiores, estão com uma imagem melhor, tá? Então, para vocês é melhor utilizar o livro didático. Sempre que eu colocar alguma imagem aqui que não tiver no livro, eu falo para vocês e aí vocês observam apenas pela videoaula, tá bom? Primeiro, vamos fazer a nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nisser, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Estão prontos, meninos? Então vamos lá. Vamos novamente lembrar. Observem através do livro, tá? Nós vamos ler bem detidamente, vou explicar cada uma das páginas e aí na hora da explicação vocês olham aqui para mim, tá bom? Então vamos lá. Faremos hoje da página 76 até a página 82, o tema 5, imitação de animais, né? Nas nossas últimas aulas vimos fazendo animais com as mãos, animais trocados, né? Partes de animais com partes de outros, esqueletos de animais inventados e várias outras coisas. Então hoje continuaremos no mesmo tema, tá bom? Imitação de animais, página 76. Como já vimos neste bloco, há muito tempo os animais têm servido de inspiração para a criação de obras de arte. Vários artistas buscam imitar os animais com perfeição ao utilizar diferentes técnicas e materiais. Neste tema, veremos alguns exemplos de como isso pode ser feito por meio de formas de expressão que vão além de desenhos e pinturas. Observem essa figura aí do lado, que temos uma fotografia de uma escultura de um animal, que é o cavalo, que é um dos meus animais preferidos. E ele foi feito em madeira. Observem, como está detalhada essa escultura, como ela é perfeita, Os movimentos do corpo do cavalo, as formas do corpo do cavalo. Observem que até mesmo as orelhas foram feitas, o rabo parece realmente estar em movimento, o corpo do cavalo, que tem um formato bem característico, o pescoço fazendo a volta, as patas, muito bonitas. Eu achei essa obra de arte incrível. Para começar, observe as obras da escultora inglesa Heather Jenks. Ela demonstra sua paixão por cavalos ao esculpir obras com troncos e galhos de madeira descartados pela natureza, ou seja, que caem naturalmente. Isso é bem importante, tá? Ela não utiliza, ela não desmata, O que é desmatar, professor? É cortar as árvores das florestas. Ela não faz isso, o que é muito legal. Ela apenas utiliza a madeira que a própria natureza dá de presente para ela, Então, sempre que uma árvore cai por motivos naturais, que um galho se desprende da árvore, porque isso acontece bastante, ela utiliza essas madeiras. Essa madeira normalmente é chamada de madeira recuperada, Ela foi recuperada da natureza e está sendo utilizada com outros propósitos. Observem essa outra escultura, onde temos mais um pouco de madeira e percebam o quão difícil é fazer esse tipo de obra, Porque a madeira, ela está ali no formato que ela já nasceu naquela árvore e essa artista precisa manipular esses troncos para que ela consiga fazer essas obras de maneira tão especial, Olhem só as orelhas, o movimento das patas, até mesmo os cascos, de uma maneira muito perfeita. Não sei se vocês já conviveram com cavalos, mas é realmente dessa forma. As patas traseiras também, imitando aí uma andada, o trote do cavalo. O rabo um pouco mais para cima, percebam que diferente deste aqui,
em que ele está apenas parado, o cavalo está parado. Então, ela é muito detalhista e faz essa obra de uma maneira muito legal, apesar da dificuldade, né? E vamos para o começo de conversa falar sobre pequenas esculturas, lá na página 77. Porque quem disse que para ser uma escultura precisa ser grande? Não são apenas os animais de grande porte que inspiram artistas a criar suas obras. Os insetos também chamaram a atenção do escultor carioca Franklin Cassaro. Com papel alumínio, ele cria pequenas esculturas que parecem delicados insetos. Observe algumas delas nas imagens desta página. E percebam, meninos, que ele utiliza os insetos como inspiração, mas ele utiliza apenas como inspiração, né? Nós temos ali uma espécie de animal com asas que tem uma estampa parecida com a onça pintada. Nós temos ali um outro animal que lembra alguns insetos, né? Eu não sei exatamente qual, que tem as estampas de bolinha. Então, a arte, ela pode tudo, né? Então, ele cria essas obras de arte utilizando sua imaginação, a inspiração dos insetos, mas é somente uma inspiração. Esse do lado, né, que também tem uma estampa mais de oncinha, mas são muito legais porque são, assim, bem pequenininhos, mas muito detalhistas. Imaginem a dificuldade de criar essas obras, né, tão pequenas, com tantos detalhes ali para poder ser reconhecidas dessa forma, né? É muito legal. E vamos falar do Em Cena, do Animais em Extinção, lá da página 78, né? Então vamos lá. Em Cena, Animais em Extinção. Como sabemos, há uma grande variedade de animais no Brasil. Porém, muitos deles correm risco de extinção. Isso acontece por causa da poluição do meio ambiente, do desmatamento, da caça e do comércio ilegal de animais, entre outros motivos. Ao refletir sobre esse assunto, a companhia de teatro Pia Fraus criou a peça Bichos Vermelhos, baseando-se no livro de mesmo nome da autora Lina Rosa. Professora, então os bichos podem deixar de existir? Sim, algumas espécies de animais existiram e hoje não existem mais, né? Existem vários animais que estão em risco de extinção. Um dos animais que se extinguiu, por exemplo, foi a nossa arara azul, que era aqui do nosso Brasil, né? E que não existe mais. Não há possibilidades de que essas araras voltem a existir, porque todas as suas espécimes acabaram falecendo. Ela foi uma vítima, né, da poluição do ambiente, do desmatamento, né? Elas ficaram aí sem suas casas. E também da caça ilegal. Por ser um bicho muito bonito, os caçadores pegavam esses bichos ilegalmente, porque era proibido caçá-los, e vendia para pessoas que colecionavam pássaros. Então elas foram acabando aos poucos. E outros animais também acabam sendo ameaçados pela caça, né? Muitos bichos, por causa de sua pele, que é bonita, as pessoas caçam para poder fazer roupas, sapatos e várias outras coisas. Então é muito triste, né, meninos? A história apresenta animais de origem brasileira que correm risco de extinção e estão presentes na lista da União Internacional para a Conservação da Natureza. Com recursos sonoros e visuais, os atores da companhia manipulam bonecos que representam alguns animais ameaçados e alertam o público sobre os perigos da extinção dessas espécies. Então observem que ali nós temos uma espécie de porco-espinho, nós temos aqui a onça pintada. Então é um espetáculo teatral que tenta fazer com que as pessoas criem um pouco da consciência de por que precisamos preservar a nossa natureza. Né? Aí vocês podem me perguntar, professora, mas se um bicho deixa de existir, não tem tanto impacto, tem? Na verdade tem. A natureza, todos os animais são importantes em algum ponto, né? Então pode ser um animal que utilize a terra e faça com que ela seja melhor e mais saudável para que as plantas cresçam. Pode ser um bicho, um animal que carrega o pólen de uma flor para outro local, fazendo com que essas plantas cresçam mais. Então, esses animais são sim muito importantes. Pode ser que um animal seja predador, né? Ou seja, ele se alimente de outros animais que sem esses predadores vão virar uma superpopulação e acabar entrando na cidade, causando perigo até mesmo para os seres humanos. Então a gente precisa pensar muito sobre esses animais em extinção. E esse grupo, né, tenta mostrar para a população por que a gente precisa salvar a nossa natureza.
Vamos para o experimento artístico falar sobre os fantoches de animais, lá na página 79. Fantoches podem ser criados com vários tipos de material, como tecido, espuma, folha de EVA, feltro, papel, entre outros. Observe na imagem a seguir alguns exemplos de fantoches de papel. Que tal fazer um fantoche de dobradura para representar um dos animais em extinção que você pesquisou na página anterior? Bom, nós temos diversos animais em extinção, né? No Brasil também. Se vocês colocarem assim na internet rapidinho ou em livros de biologia, com a ajuda dos pais de vocês, dos responsáveis, vocês vão entender que são muitos os bichos que estão ameaçados. O material necessário é folha de papel sulfite, retalhos de papéis coloridos, cola branca, tesoura com pontas arredondadas, lã, miçangas, botões, etc. E as instruções são as seguintes. Dobrar a folha de papel sulfite em 3 partes a partir do lado mais comprido. O papel sulfite é a folha, papel ofício que vocês conhecem, né? Cole a folha formando um tubo achatado. Dobre o tubo em formato de sanfona, como na ilustração. Então, dobre em 3, né? Cole as partes, criando aí um tubo furado. Depois, dobre no formato de sanfona. Dobre no meio e depois no meio mais uma vez. Desenhe e recorte os detalhes do seu fantoche nos retalhos de papéis coloridos, né? Então, vários papéis coloridos podem ser utilizados para poder enfeitar esse fantoche. As aberturas da base, né? Porque a gente colou ali o papel, mas elas ficaram com aquele buraquinho, né? Na boca. As aberturas da base dobrada devem ser usadas para colocar os dedos e manipular o seu fantoche. Então, ali ele se transforma numa boca de animal. Se vocês fizerem essa dobradura, lembrem de tirar foto e mandar pra gente. Eu tenho certeza que os colegas vão gostar muito de ver e eu vou amar ver a obra de vocês. Lá na página 80 temos o mundo sonoro falando do som animal. O som é formado por 3 elementos principais: o timbre, a altura e a intensidade. Agora vamos estudar a altura do som. É por meio dela que podemos classificar um som como grave, né, grosso, baixo, ou agudo, que é estridente, fino, alto. Lembre-se dos sons emitidos pelos animais em diversas situações. Para extrair um parceiro ou afugentar outro animal em momentos de perigo, para marcar território, chamar os filhotes, etc. A Universidade Cornell, nos Estados Unidos, criou um acervo digital chamado Macaulay Library. Nele é possível encontrar áudios, vídeos e fotos de baleias, elefantes, sapos e muitos outros bichos. Vamos tentar classificar os sons emitidos por alguns animais como graves ou agudos? Pense no som dos animais da lista. Quais são mais graves e quais são mais agudos? Então, o agudo é aquele sonzinho mais fininho e o grave é aquele som mais grosso, né? Vamos responder aqui no quadro. Nós temos gato, porco, leão, bode, boi e galinha. Mais graves e mais agudos. Então, gato, o primeiro, é agudo, né? Ele faz o miau de uma maneira bem aguda. O porco é grave, é aquela voz mais grossa. O leão também é grave, um rugido bem forte, mas ao mesmo tempo grosso. O bode também é agudo, né? Ele faz ali um trinadinho bem fininho. O boi é grave e a galinha aguda. Então, os graves, porco, leão e boi, e os agudos, gato, bode e galinha. Vocês podem escrever aí, se precisar pausar o vídeo, podem pausar. E agora vamos para a partitura de bichos, na página 81, que é a atividade, tá? Partitura, né, é essa escrita musical que os músicos utilizam para entender como eles vão tocar as músicas. Ao ver uma fotografia de pássaros pousados nos fios elétricos de um poste em via pública, o músico e publicitário Jarbas Agnelli logo imaginou uma partitura. Você sabe o que é partitura? É uma maneira de registrar graficamente, ou seja, por meio de símbolos, uma música para que ela possa ser tocada ou cantada novamente. Partituras são formadas por um conjunto de pentagramas ou pautas musicais. Observem aí abaixo, né, nós temos uma figura que está no livro de vocês, que são os pássaros, né, nos fios, e uma partitura. Então, essa parte preta, né, são as partituras. Isso é uma partitura musical. Cada pentagrama tem 5 linhas, nas quais são dispostas as notas musicais.
Isso permite que um músico leia a partitura e reproduza os sons indicados nela por meio do canto ou com um instrumento musical. Use o pentagrama reproduzido nessa página para desenhar pequenos animais. Depois, siga sua partitura imitando os sons dos animais na ordem em que vocês colocaram. Então, façam essa partitura com os animais que vocês mais gostarem. Podem ser insetos, podem ser pássaros, mamíferos, répteis. É com vocês. Façam essa partitura, que está lá na página 81, e não se esqueçam de enviar pra gente como vai ficar essa atividade. Tenho certeza que vai ficar bem legal. Bom, nossa aula finaliza-se por aqui. Na próxima aula vamos aprender ainda muito mais sobre movimentos artísticos. Nos vemos e lembrem-se, juntos no caminho certo.